Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Prece pelos espíritos. Ó meu Deus, dai aos obreiros da doutrina espírita a humildade, o amor e a paz, tornando-os dignos de pronunciar o vosso nome e o de Jesus. Peço-vos, Senhor, não os deixeis perdidos no caminho do fanatismo, nem no da mentira. Dai a cada médium, a cada frequentador de uma casa espírita, o cajado da responsabilidade, porque somos todos capazes de gestos de bondade. Não os deixeis gritando Barrabás, nem lavando as mãos como Pilatos. Se algum deles ainda possuir na alma o ódio de Herodes, fazei, Senhor, com que a brisa do esclarecimento da doutrina dê às suas almas uma nova concepção de vida doutrinária. Senhor, fazei com que as casas que se dizem espíritas não se preocupem tanto com os desencarnados, mas que a cada dia busquem secar as lágrimas dos que choram, levantem os caídos e curem as almas sofredoras. Senhor, dai também ao meu espírito a força e a luz suficientes para me tornar um digno trabalhador da vossa seara, a fim de que eu possa abraçar a cada irmão com carinho e respeito e lhe oferecer o que tenho de mais sagrado, o grande amor provindo de vós, meu Senhor amado. Assim, em nome de Deus e de Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus os abençoe. Nosso boa noite a cada irmão, a cada irmã, que nesses instantes a gente consiga continuar elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Quando a gente fala, em elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pode parecer algo tão distante, que a gente precisa elevar, mas elevar no sentido da profundidade do que o Cristo ele significa para nós. Mas acontece que a gente precisa entender que muitas vezes esse Cristo, esse Jesus, esse modelo e guia, ele está tão próximo de nós. Ele está tão pertinho de nós. Mesmo que muitas vezes não esteja o próprio Cristo presente, está com certeza os seus mensageiros, está com certeza espíritos que trabalham, esses trabalhadores da última hora, ou como falamos em outro momento, da primeira hora, porque precisamos também agora estar dispostos a ser os que chamam e a gente vai. Chamam para onde? Para onde é esse chamado? Esse chamado nós recebemos durante todo o nosso dia. Esse chamado, muitas vezes, ele vem nos momentos mais difíceis e, às vezes, eles vêm nos momentos, assim, de mais dúvidas. Eles vêm, às vezes... O chamado, ele nunca vai vir quando, por exemplo, a gente está descansados, a gente está assim, Nossa, tá tudo bem, eu estou numa paz. Não. Pode até acontecer, mas se a gente for ver na história, aqueles que foram chamados, eles não estavam assim no melhor momento da sua vida. E mesmo que se estivessem no melhor momento da sua vida, quando decidiram caminhar com o Cristo, porque não é para o Cristo, porque Cristo poderia continuar sendo Cristo sem nós sermos instrumentos.
mas nós jamais conseguiríamos ser esses trabalhadores da última hora sem a sua presença, sem a presença do Cristo. Então, se hoje, nessa noite, por exemplo, nós estivéssemos recebendo um chamado, alguém, por exemplo, sentiu o seu coração assim, ó, olha, né, quero ir estudar, conhecer melhor a doutrina, quero ser um novo trabalhador, quero fazer algo diferente, quero praticar mais a caridade. Com certeza esse chamado, ele vem sim do Cristo. Mas se nós não aceitarmos, esse chamado vai continuar para outras pessoas. Porque a verdade é que muitos serão os chamados e poucos, né? Os escolhidos. Mas por quê? Porque durante esse chamado e durante o nosso sim, tem um grande percurso. Eu lembro que uma vez alguém me disse assim, eu preciso de uma resposta. Eu gostaria que acontecesse algo na minha vida e viesse um espírito se comunicar aqui e, né, até o espírito que essa pessoa falou, um espírito bem elevado. Duvido muito que esse espírito faria isso, sinceramente. Para me dizer a minha missão. Ou seja, para nós aqui mesmo. Isso não vai acontecer assim. Porque isso acontece muitas vezes dentro dos nossos corações. Isso muitas vezes acontece durante uma doutrinária, durante um estudo, durante o momento que um amigo nos convida a participar da casa. Esses são os chamados. Agora, permanecer nessa tarefa que Deus nos confiou, que muitas vezes nós pedimos para estar, já é outra coisa. Qual espírita que hoje é trabalhador há mais de 10 anos, por exemplo, nunca teve um momento que pensou assim, poxa, mas é tão difícil, né? Podia ser mais fácil, principalmente para nós, que trabalhamos, que somos espíritas. Qual foi o espírita que já está há mais de 10 anos em uma casa, que entrou achando que na sua vida tudo ia ficar uma maravilha, e na verdade continuou como deveria, mas percebeu que tinha mais fé, percebeu que os seus passos eram mais leves, porque afinal de contas nós não estamos trabalhando simplesmente com qualquer pessoa, né? Nós estamos trabalhando com o próprio Cristo. E o tema dessa noite é como viver o Evangelho nos nossos dias. Porque, afinal de contas, o Evangelho ele é muito amplo. E, além de tudo disso, o Evangelho ele tem muitas interpretações. E nos dias atuais em que nós estamos vivendo, onde uma grande divisão aqui, nesse plano terrestre, cada um entende da sua maneira e cada um usa a palavra de Jesus para falar das suas próprias necessidades, para falar dos seus próprios interesses, muitas vezes atacando irmãos, muitas vezes achando que matar o fulano lá é legal, muitas vezes achando que destruir fronteiras é legal. Por quê? Porque cada um interpreta de uma maneira. Acontece que o Cristo que nós falamos, muitas vezes a gente se pergunta, a gente conversava até no estudo isso, será que se Jesus voltasse, eu vou ter que fazer uma observação, aqui começou a chuva, não vai dar, Lúcia. Hoje foi a primeira vez que eu disse assim, nossa, eu vou fazer o tema, não vai chover, olha aí. Quem está acompanhando, né, entendeu, né? Mas tudo bem, vamos voltar. Parei, voltei. Então, nos nossos dias, é muito complicado, até mesmo as coisas, às vezes, que a gente vai falar pela questão da internet, tudo às vezes muda de uma hora para outra, e a gente percebe muitas coisas acontecendo. Há uma evolução
e ao mesmo tempo uma evolução que ajuda, mas ao mesmo tempo uma evolução que está atrapalhando. De um lado, tudo pode. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Afinal, o corpo é meu, né? Quem disse? É um empréstimo. E por um outro lado, ao extremo, aonde todos são julgados, condenados pelos juízes de plantão, que na maioria das vezes estão atrás da internet, apenas digitando, e jamais usaram suas mãos para servir o pão. Jamais usam suas mãos para pegar uma colher e fazer uma sopa e entregar para os mais necessitados. Então, muitas vezes, nós mesmos paramos e pensamos, o que eu estou fazendo deste evangelho? O que eu estou fazendo? Eu não sei se os irmãos já pensaram, mas eu, às vezes, me dá uma buga, assim, as ideias, né? Eu fico pensando, poxa, o que eu estou fazendo? Será que eu já estou fazendo tudo o que eu deveria? Será que eu estou conseguindo compreender o irmão que pensa de uma maneira diferente? E daí, por causa do que eu aprendi na doutrina, eu sempre prefiro seguir o caminho do meio, não no sentido do mais fácil, mas não de um extremo do outro e nem um extremo do outro, mas um caminho de pacificação. Se alguém disser para a gente ser não passivos demais, porque passivos demais também não pode. Jesus, por acaso, vocês acham que ele era passivo? Ele aceitava tudo? Gente, Jesus, pelo que a gente vê, os relatos, e se aquele filme, aquela série, eu não sei em inglês, mas os Escolhidos, eu acho que é em português, né? Isso, esse aí, se eles foram muito bem inspirados, vocês podem perceber assim, ó, que Jesus, ele era super sensível, mas ele era brabo quando ele tinha que ser. O que seja, ele era pacífico e não passivo. Ele não deixava tudo, tá bom. Tu tá pecando, irmão? Tá, continua. Tu tá pecando? Tu tá se equivocando, porque o pecado a gente não usa na doutrina? Tu tá se equivocando? Ok, vamos tentar dar uma melhorada. Não consegue dar nisso ainda? Então tá, mas faz aqui, faz ali. Por quê? Para aproveitar a reencarnação. Mas uma pergunta que não pode falhar, que não podemos deixar de fazer, muitas vezes, principalmente nas nossas casas espíritas, e a gente vem fazendo essas provocações no sentido de quê? Para pensar. E até hoje, graças a Deus, nunca foi nos dito que não deveríamos fazer essas provocações para nós pensar, porque nós não somos aqueles que dizem assim, isso é mistérios da fé. Poxa, nós não somos mais essas pessoas. Nós somos racionais. A doutrina espírita é uma doutrina racional, ela faz a gente pensar. Ela faz a gente refletir. Nós não somos mais aquelas pessoas que, se acontecer alguma coisa, a gente vai culpar o obsessor. Tá certo, às vezes o obsessor não colabora. Principalmente quando o obsessor é encarnado, é os pior. Quando é encarnado, eles ficam cutucando a gente, né? E a gente tem que ter toda uma paciência para também não cutucar e não virar uma obsessão. Mas será que se Jesus estivesse aqui, primeiro que eu acho que a gente não reconheceria ele. Se ele estivesse caminhando aí por Santiago. Não, mas Jesus mesmo, não essas pessoas que dizem que é Jesus. Será que a gente não falaria algumas coisinhas dele por aí? Assim, mas esse homem, sério? É sério que ele tá com esses tipos de pessoas? Nossa, esse homem, olha lá, ó. Nossa, ele tá servindo muita sopa. Eu acho que isso aí é complicado dizer até a palavra. Nossa, mas ele tá dando o agasalho, olha ali, ó. Nossa, ele não tira nenhuma foto para isso. O que será que nós faríamos com Jesus nos dias de hoje? E isso muitas vezes eu me pergunto. E por isso que nós falamos como viver esse evangelho nos dias de hoje,
com o que nós temos agora. Porque mudou muita coisa de lá para cá. Muita coisa. Nós evoluímos. A gente poderia até, talvez, não crucificar o Cristo nesses dias. Mas eu tenho certeza que talvez muitos de nós, com todo o respeito do mundo, poderíamos, em algum momento, por alguma ação do Cristo, jogar uma pedrinha. Crucificar não, né? Não seria permitido pelas nossas leis hoje. Mas uma pedrinha a gente ia jogar. Porque talvez o que nós entendemos por Cristo talvez não seja realmente o que ele significa nos corações dos mais aflitos, daqueles que mais necessitam da presença do Evangelho. E a gente segue fazendo essas reflexões e também nos perguntando, né, porque hoje é um momento de bastante perguntas e as respostas elas chegam nos nossos corações. E se hoje eu escutasse que aqui, no Amor e Caridade, nós ia ter uma visita ilustre e que o próprio Cristo estaria aqui. Vamos só fazer uma reflexão, como a gente faz, né? Vamos voltar lá no nosso tempo mais de criança e vamos tentar imaginar. Pensamos bem, se a Lúcia, pessoal da diretoria dissesse, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei como, mas o mentor lá, né, o fulano lá, ele mandou um WhatsApp, imagina o mentor usando o WhatsApp para começar, né? Ó, você que está escutando aí, acompanhe tudo para você entender, né? Porque se escutar só a parte do mentor mandando WhatsApp, daí vão querer realmente acabar com a palestrante aqui, né? Então escuta antes. Mas imagina o mentor mandando um WhatsApp para a Lúcia dizendo assim, olha o seguinte, ó, Jesus vai dar uma passada aí hoje na Casa Espírita Amor e Caridade. Eu não sei o que a Lúcia faria, não sei o que o Pedro faria, que a Juliana faria, que a diretoria faria. Eu acho que eles iam achar que era fake news, mas realmente seria verdade. E daí ela teria que comunicar à comunidade, obviamente. E o que nós faríamos? A gente vinha? Não, vamos falar sério agora, a gente vinha? Vinha ou não? Jesus, gente, eu tô aqui. A gente vinha ou não? Vinha? Ó, ela tava corajosa. Tu vinha? Só eu que ia vir com friozinho na barriga. Chegou até me dar um friozinho na barriga. Eu vinha, mas eu vinha com frio na barriga. Eu vinha assim, mais ou menos, assim, sabe? Tipo, sabe quando tu vai baixando na cadeira, assim? Tipo, não me enfiar. É por causa porque Jesus sabe tudo, né? E daí ele ia dizer assim, ó, aqui tem um telão e todos vocês estão cadastrados nesse telão. Daí eu não estava nem na cadeira mais, eu já estava embaixo, né? Mas o que acontece? Esse telão a gente sabe, né? No momento de desencarne às vezes tem, né? Só que o que acontece? Eu penso que se Jesus estivesse aqui presente, ele, que a gente conseguisse ver o corpo dele, né? Vamos supor que ele se materializasse e tudo mais. Claro que isso é um exercício de imaginação. Ia dar sim um friozinho na barriga. Ia dar sim um medinho, por quê? Porque é o Jesus. Mas ao mesmo tempo, a gente ia ter que pegar e fazer tantas vezes assim nos nossos olhos, né? Porque sabe, nossa, é tanta luz assim, né? Tu vai olhando assim. E daí tu vê nada mais, nada menos do que Jesus. Nada mais e nada menos do que o modelo e guia. Nada mais, nada menos dessa pessoa que a gente fala tanto. Só que será que a gente lembra de Jesus? Agora outra pergunta que a gente pode pensar. Como que eu sinto a presença do Mestre nas nossas vidas? Eu não estou nem falando do meu anjo da guarda, mas do próprio Cristo. Como que eu imagino ele? Será que quando eu estou num momento de muita dificuldade, ou quando eu quero pelo menos sentar, viver um pouco esse evangelho, que é tão difícil, sim. Nos dias de hoje, esse evangelho é desafiador para que nós vivamos ele na sua prática. Hipócrita seria eu se eu dissesse assim, é muito fácil. Olha, é muito fácil, é só tu amar todo mundo. Imagine
amar todo mundo. Só que agora tem uma coisa. Jesus sabia que nós não iríamos conseguir amar todo mundo. Tá, então tá. Pelo menos não na primeira reencarnação. Então respeita todo mundo. Será que nós conseguimos respeitar profundamente todo mundo? Será? Se a gente tivesse mais tempo e as nossas palestras, né, fosse ainda mais dinâmica, a gente diz assim, ó, tenho 1 minuto só para olhar seu WhatsApp, faz assim, ó, notícias mais polêmicas, e você vê ali se existe a possibilidade de todo mundo estar respeitando todo mundo agora. Nós não vamos encontrar. Quem já escutou outros momentos, outras falas aqui, vai dizer assim, nossa, mas hoje ela parece estar pessimista, né? Não. Apesar de eu estar com medo da chuva, eu estou com o coração bem leve. Mas por que a gente precisa trazer algumas reflexões nesse sentido, para que a gente consiga trazer esse evangelho para dentro de nós? Porque em algum momento, irmãos e irmãs, nós vamos sentir raiva. Vamos. Tá, talvez vocês não, mas eu já senti raiva em algum momento da minha vida. E eu era espírito, já era espírito. É feio dizer isso? Não. Não vai continuar me convidando para fazer palestra, né? Senti raiva. Só que essa raiva permaneceu por segundos, minutos. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não pode alimentar. Decepção. Alguém que é espírita aqui, que estuda, já sentiu decepção? Já? Sério? Tu já? Alguém já sentiu mais? Decepção, só decepção. Já? Gente, vocês são espíritas. Vocês vão na casa espírita. Não é assim que às vezes dizem para nós? Nós somos espíritas, mas nós não somos ainda perfeitos como o Cristo. Somos seres perfeitos porque fomos criados por Deus nesse sentido, mas ainda precisamos evoluir mais. E esse evangelho nas nossas vidas, eu gostaria de dizer assim, é que a gente pudesse vivê-lo todo dia da melhor maneira possível. Seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, seja aqui no Centro Espírita. E nós temos uma proposta para essa noite aqui, ela é bem tranquila, ela não vai, ninguém vai ver espírito desencarnado, eu acho, a não sei que você tenha uma mediunidade, né, uma observação, mas com as brincadeiras à parte, só para, né, porque sorrir também é bom, né? Sorrir também é bom. Sabia que tem pessoas que às vezes ficam mais de meses sem sorrir? E muitas pessoas sorriem, mas por dentro estão destruídos. É só no Setembro Amarelo que mais ou menos se fala isso. Nas casas espíritas ainda não, nas casas espíritas já falam mais, né, sobre a depressão. Então, para nós encerrarmos, irmãos e irmãs, nós gostaríamos de deixar agora que neste momento você tenha uma conexão profunda com Jesus. Neste momento você já tem uma conexão profunda com Jesus. A Lúcia não recebeu o WhatsApp do mentor, só para deixar claro. Jesus não disse que estaria aqui hoje. Mas a gente sabe que, aonde estiverem 2 ou mais reunidos, ele estaria. A gente sabe que Jesus também está presente em todos os lugares, mas principalmente no nosso coração. Só que acontece que a correria do nosso dia a dia faz com que, às vezes, a gente se afaste do Cristo. A gente se afaste do que é bom. A gente sinta uma angústia tão grande que a angústia entra, os pensamentos negativos entram, a preocupação entra, a dor entra, a saudade entra, a decepção entra. E daí aonde que fica Cristo? Só que Cristo, ele tem os braços fortes para cuidar cada um de nós. Então eu vou fazer um pedido para você agora, é rapidinho, para chegar no nosso tempo. Vou cortar um pouco da música. Cheguem perto do Mestre, neste momento. Eu abro as portas do meu coração. Primeiro abrindo as portas do coração de cada um, hein?
Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte Muito obrigada. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Quero ouvir você cantar. Abra seu coração para Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou Seja bem-vinda, Jesus. eu abro. E que as portas dos corações de vocês possam realmente terem sido abertas nesse momento. Eu não tenho dúvida de quem realmente abriu as portas do coração. Jesus está aí presente. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que todas sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Oração da paz de espírito. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter forças para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução da minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afastes de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-las e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz, e obrigado por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. Assim seja. Nesse momento, damos encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa.